Ai, ai. Sonic. Bom, é a minha franquia favorita no mundo dos videogames, sabe? Sonic Adventure 1 foi o primeiro jogo que eu joguei. Então, assim, Sonic tá comigo há muito, muito tempo. Mas, nesse vídeo aqui eu não vou falar sobre os jogos da franquia principal, né? E sim de uma série de spin-offs da franquia. No caso, a série de jogos de corrida, que eu apelido carinhosamente de Série All-Stars Racing. E não, o que você leu no título aí não é um engano, tá? Porque nesse vídeo eu vou mostrar uma série de jogos de corrida que é tão boa, ou até mesmo melhor que Mario Kart, né? Então, é isso. Muito prazer, meu nome é Jota, e nesse vídeo você vai conhecer os jogos de corrida do Sonic que superam Mario Kart. Bom, para dar uma contextualizada, quais que são os jogos que compõem a série All-Stars Racing, né? São 3 jogos: Sonic and Sega All-Stars Racing, Sonic and All-Stars Racing Transformed e, por último, tem Sonic Racing. Ah, mas Jota, o último que você falou não tem All-Stars no meio. Não interessa, eu considero ele como da série All Stars, é isso aí. Bom, eu vou falar de cada um desses jogos pra vocês, né? Bom, a desenvolvedora desses 3 jogos foi a Sumo Digital, né? E o primeiro desses jogos, né, foi o Sonic and Sega All-Stars Racing, lançado em 23 de fevereiro de 2010 para as plataformas Android, Nintendo DS, Xbox 360, Nintendo Wii, PS3 e Windows. É um jogo que, assim, ele segue uma linha muito parecida com Mario Kart quando se fala nos itens e no estilo de jogabilidade. Com exceção que não tem algumas coisas como, sistema de vácuo e tudo mais, né? E também a série All-Stars Racing, né? Os jogos de corrida do Sonic All-Stars Racing. Muito tempo conseguiram já desenvolver muito melhor o sistema de drift, né? Dos níveis de drift. Muito antes mesmo da série Mario Kart, né? Então, isso é um ponto positivo aí. Mas as coisas que ele se parece bastante na questão da jogabilidade é que tem os cones de trânsito, que são um dos itens do jogo, né? Que representam as casas de banana, luva de boxe que representa o casco verde, coisas assim, né? É um jogo muito bonito, principalmente para a época que ele foi lançado. Tem bons controles e um ponto que deixa assim, esse jogo bem interessante, né? Não tem só personagens da série Sonic, como também outros personagens da empresa Sega, né? O que justifica o título do jogo ser Sonic and Sega All-Stars Racing. Assim, as pistas, elas são muito bem caracterizadas, com você tendo pistas, tipo, com temas e referências dos cassinos de Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2, eu não lembro se Sonic Adventure 2 tem fase de cassino, desculpa, gente, eu não lembro quase nada do Sonic Adventure 2, eu nunca joguei, só sei gameplay. Você tem também loops, você tem áreas da Seaside Hill do Sonic Heroes, você tem as fases, a inspiração nas fases de Super Monkey Ball, você tem os centros das cidades do Jet Set Radio, ou, né, que tal até as pistas psicodélicas do amigo, né? Teu cérebro vai fritar e virar de ponta cabeça, velho, porque essas pistas aí é de cair o cu. Além de muito mais pistas e homenagens para muitas das franquias para nossa que vieram, né, da nossa querida empresa desprovida de visão. Entendeu? Porque a Sega... desculpa. O elenco de personagens, ele engloba alguns que não faziam aparições no mundo dos games há um bom tempo. Você tem o Billy the Hatcher. Você também tem o Opa Opa e também o Alex Kidd, né? 2 antigos mascotes da SEGA, né? Opa Opa, eu acho que ele seria considerado um mascote da SEGA também, né? Os personagens, ao invés deles serem destravados em campeonatos como você tem em Mario Kart, ou então em algum tipo de missão, né, modo história, você consegue ir comprando eles na loja com a SEGA Miles, né? Você consegue, tipo, simplesmente jogando. O que é muito bom, já que você pega justamente o que você quer. Então, simples, fácil e rápido. Mas você também é capaz de comprar músicas novas e também você pode comprar as fases para poder jogar no modo single player, né? E isso tudo através dessa lojinha, né? E mais uma vez, citando que isso aqui é muito bom, já que você pode escolher o que você quer comprar. Diferente de um certo jogo, dessa trilogia. Enfim.
Aqui no jogo, a gente tem o movimento All-Star, que é tipo um movimento especial pra cada personagem. O Sonic vira Super Sonic, o Shadow Super Shadow, o Ai-Ai ele entra numa bolinha, ele sai aloprando todo mundo que tiver no caminho e etc, né? Mas esses poderes são bem desbalanceados e não estão presentes no modo online do jogo, para ser algo mais justo e também competitivo. Mas tiveram algumas mudanças no movimento All Stars no jogo seguinte dessa série, que já eu vou falar sobre. Cara, o narrador do jogo, esse cara é sensacional. Eu não vou me alongar muito sobre ele, mas ele fica fazendo piada o tempo todo, velho. Ele brinca, ele reage com as ações dos corredores durante as partidas. Velho, o carisma dele é estampado, tipo... E sério, mano, tu joga esse jogo, é uma das coisas que provavelmente mais vão te marcar, sabe? Eu acho que foi uma adição, assim, maravilhosa, na moral. Então, de parabéns. E ele poderia retornar no All Stars Racing Transformed, só que eles não fizeram isso, né? Tristeza, né? Mas fazer o quê? Aqui existe um modo de missão que você realiza com vários personagens. Você passa por pistas com variações que tornam esse modo, assim, bem variado. Ele não fica chato, sabe? Tem missões que você tem que desviar de obstáculos, quests pra você lidar com pontuação, fazendo drifts em curvas específicas, corridas padrões, coleta de argolas, né, de anéis, fazer uma pontuação acabando com inimigos e... Nossa, uma cacetada de coisa a mais. Então, o modo missão, assim, ele é de longe a melhor coisa desse jogo. Ele agrega muito pro quesito gameplay. Além, uma trilha sonora maravilhosa, assim, né? Com as músicas dos menus bem trabalhadas. Tipo, cara, a música quando você entra no jogo... Essa música é muito boa, cara. É uma música que gruda na cabeça, sinceramente. E eles também trazem músicas clássicas dos jogos da SEGA, né? Nas respectivas pistas. Só que uma coisa que eu percebi é que, assim... Parece que eles não mexem muito com remix de músicas. Eu acho que devem ter alguns remixes, porém de músicas que são muito antigas. Bom, não ter muitos remixes não é algo necessariamente negativo para a trilha sonora do jogo, já que a música original ela pode despertar nostalgia no jogador e pode dar um impacto maior na hora de correr, né? Depende muito, né, de jogador para jogador. Mas, sinceramente, eu acho que não é tanto um problema, né? Mas, bom, tem gente que pode sentir falta aí de ter uma repaginada nas trilhas sonoras do jogo e tudo mais, né? Mas, ainda assim, é bom. Agora eu vou pegar todos os pontos positivos e negativos, né? Do jogo. Primeiro, os positivos, né? É um jogo com muitos detalhes, com os personagens sendo bem expressivos, eles tendo animação no meio da corrida, eles pulam, ficam em cima do carro, faz um pirocóptero. É muito louco. O elenco de personagens é muito bem escolhido. Melhor elenco da série All Stars Racing inteira. Tem o melhor elenco de personagens. A gameplay é muito boa. Os controles são muito bons e os gráficos pra época são muito bonitos. Até hoje é um jogo até que bem bonito, né? O modo missão aqui, tipo, é de longe o melhor modo missão da franquia inteira do All Stars Racing. E a lojinha que te dá essa liberdade pra comprar o que você quer e também o narrador são simplesmente excepcionais. Agora, pontos negativos, né? O jogo, ele tem... Na verdade, esse ponto aqui não é exatamente negativo, isso daqui vai de perspectiva. O jogo, ele tem inspirações de Mario Kart, bastante inspiração. E tem alguns que ficavam torcendo o nariz e dizendo ai, não sei o que, ai, isso aí é uma cópia, não sei o que. E, assim, pra mim e pra alguns, talvez a grande maioria, talvez não seja algo negativo, mas pra outros pode ter faltado inovação, né? Mas cada um com sua opinião. Pra mim, não é cópia, tá muito longe disso. E se for uma cópia, dane-se, é divertido pra caralho. Então... é uma boa pedida se você tá procurando por um jogo de kart pra se divertir, né? Pausa pra água. Beleza. Chegamos nesse aqui. Agora eu vou falar do Sonic and All Stars Racing Transformed. Lançado no dia 16 de novembro de 2012.
Esse é o segundo jogo da trilogia All Stars Racing, né? Que veio para as plataformas Android. Essa não existe mais, sumiu do nada, assim, escapuliu. Steam, Wii, PS3 e 3DS. O nome SEGA, ele não aparece aqui, mas talvez seja pelo fato que agora a gente tem personagens que não são da SEGA que aparecem aqui, né? Como, por exemplo, uma corredora de NASCAR, né? Que é a Danica Patrick, o Ralph, do filme Detona Ralph, né? E outros personagens da versão de PC, como o Team Fortress. Tem o Shogun e o Football Manager, só que eu acho que o Football Manager... Eu não sei, eu acho que o Shogun, se eu não me engano, é de uma franquia da SEGA. Me corrijam se eu estiver errado. Mas o elenco do Transformed é bom em alguns casos, só que ele é meio esquisito, sabe? Eu acho que eles podiam ter feito muita coisa. Tinham muitas opções da hora pra trazer pro jogo. E talvez tenham também tirado o SEGA do nome pro jogo não ter um nome tão grande assim. Só que certa parte do elenco do jogo anterior tá mantida aqui, né? Você tem o Sonic, né? E a galera da franquia Sonic, que tava no jogo anterior. Você tem a Olala, você tem o Billy Joe, você tem o Beach, Amigo, Ai Ai, o Alex Kidd e outros, né? Bom... É uma leva de personagens maior, né? No geral, é uma leva de personagens bem maior do que o primeiro. Só que ainda assim, é esquisito, cara. É esquisito e perde bastante. Eu diria que talvez é o pior elenco, a pior escolha de personagens da série All Stars Race inteira. É bem fraquinho. O jogo ele destaca mais o sistema de Grand Prix do que o Sonic and Sega All Stars Racing, né? Por que eu acho isso, né? Porque o jogo ele te incentiva mais a... Pode dizer, ele te recompensa por você jogar o modo Grand Prix, né? De você completar as copas, tanto nos modos mais difíceis quanto no modo espelho. Por quê? Você desbloqueia personagens, né? Isso eu acho que é um negócio muito legal. Porque, cara, eu gosto muito da questão da liberdade que a lojinha dá, mas ainda assim, se o jogo não te dá um objetivo pra você zerar ele e explorar tudo que ele tem pra oferecer, é meio paia, sabe? Tipo, se ele recompensa você e ele te incentiva a fazer o Grand Prix, a completar todos os recordes do Time Trial, por exemplo, que nem tem no Crash Team Racing, que você é recompensado por isso, torna muito mais satisfatório e algo que vale realmente a pena, entende? Então eu gosto muito disso no Transformed, né? Não só o Grand Prix você é recompensado, como também tem esse diferencial aqui, né, que eu vou falar agora, que é o World Tour. Eu gosto da voz do cara falando os menus e tudo mais. Eu prefiro o cara do outro jogo, mas eu acho isso daqui legal, né? O World Tour, como é que ele funciona? Ele é basicamente o modo missão do jogo, e ele é o modo principal. E por que ele é o principal? Você deve estar se perguntando, né? É bem simples, na verdade. A maioria dos personagens você desbloqueia através desse modo, e ele também é o primeiro ícone que aparece quando você seleciona os modos de jogo. Você vai jogar single player, né? Tem lá, tem o single race, tem time trial, tem... Esqueci os outros modos que tem agora. Mas tem todos lá e o World Tour é o primeiro que aparece lá. World Tour, com um globo lá. Enfim. Ele funciona de forma parecida com o modo missão do jogo anterior, né? E é através daqui que você desbloqueia a maioria dos personagens, né? Como eu tinha falado também. Já que aqui você não tem mais a Sega Miles, né? Você também não tem a lojinha do jogo anterior. Então, aqui... basicamente é o seu refúgio. Você quer desbloquear personagem, vai ter que jogar esse modo, né? O motivo também, outro motivo para ele ser bem parecido é pela variedade de eventos. Você tem corridas, você tem desvio de obstáculos, desafios de boost. Assim, eu gosto das missões, dos eventos desse jogo no geral, são legais. Mas eu ainda acho que os eventos, né, as missões do jogo anterior são bem melhores. Aliás, um dos problemas do Transformer
é que ele não transmite a mesma personalidade descontraída e completamente retardada do modo missão e também dos movimentos All-Star do primeiro jogo, né? Eu acredito que seja pela mecânica de transformação dos carros e o jogo trazer personagens e franquias um pouco mais sérias e não tão cartunescas quanto Sonic ou Samba de Amigo, em sua maioria. Em sua maioria, tá? Porque também tem personagem novo de Super Monkey Ball, tá ligado? Então... mas no geral, as franquias se mostram bem mais maduras aqui dentro do elenco de personagens. A gente tem pistas que representam muito bem os personagens. Você tem a pista do Golden Axe com a lava lá, aquela caveira gigante. Você tem aquele cenário lindíssimo do Billy Hatcher. É triste esse personagem não estar aqui. Inclusive, é muito estranho, porque ele já estava no jogo anterior. Ele tinha pistas só de temática dele, do jogo dele. E aí tem uma pista nesse jogo dele e ele não aparece. Ele não tá no jogo. Sumou de tal. Enfim. Tem a pista Galactic Parade, né? Cheia de espaçonaves, asteroides e tudo mais. Homenageando o Sonic Colors, né? Além da pista de Skies of Arcadia, que, mano, é linda em todos os sentidos. Nossa senhora, tem uma fucking batalha naval rolando no céu, velho. É muito foda. Fato curioso, inclusive, foram mostradas as fases que caracterizavam as franquias da SEGA pros seus respectivos criadores, né? E o criador de Skies of Arcadia, quando viu o jogo retratado no Transformed, com esses gráficos lindíssimos, começou a chorar, velho, de emoção, tipo... assim, é muito fofo, velho, na moral. Eu acredito que tenha acontecido coisas parecidas no primeiro All Stars Racing, com um tanto de franquia que foi referenciada no jogo também. Bom, como eu falei anteriormente, né, os movimentos All-Star estão presentes no jogo, né, só que eles sofreram alterações. E no geral, todos os All-Star dos personagens, né, eles ficaram bem parecidos em quesito de mecânica, utilidade ali, né. Eles foram visivelmente piorados na questão de estética, né? Tudo isso para que fosse algo mais balanceado, sabe? Mas vou confessar, eles são bem artificiais e bem mais fracos do que o do jogo anterior, sabe? Tipo, isso tira muito da graça de você usar o Movement All-Star. Mas se tem uma coisa que não é sem graça e nem artificial nesse jogo, são as animações dos personagens, né? Coisa muito boa que também tem no primeiro jogo, né? Como eu já disse anteriormente, né? Quando você ganha ou perde um desafio no World Tour, o seu personagem ele fica numa tela esboçando uma reação de acordo com o resultado. É um detalhe bem simples, mas eu acho que é algo muito legal que você não vê nos outros... Pelo menos no Team Sonic Racing, no Sonic and All-Stars Racing, Sonic and Sega All-Stars Racing, quando você termina o modo missão, tem as reações lá dos personagens também, né? Esses dois jogos acertam nisso. A gente também tem uma nova mecânica aqui, né? Tendo em vista aqui o Transformed no título, né? Que são as transformações dos veículos durante as corridas, né? Você tem trechos convencionais ali no chão, trechos aquáticos e trechos aéreos. Tiveram muitas pessoas que tiveram com dificuldades, assim, pra jogar nesse sistema de transformação, né? Ou simplesmente não gostaram, tipo, preferem a forma mais convencional de se correr, sabe? É uma mecânica que eu acho muito divertida e que ela agrega muito pro level design, já que, tipo, você consegue explorar os cenários de uma forma que normalmente você não vê em jogos de corrida. Ainda mais em jogos de kart, sabe? Eu acho que Sonic começou a inovar nesse quesito muito antes de Mario Kart, inclusive. Mario Kart 7 eu não lembro quando que saiu. Eu não lembro se foi antes do All Stars Racing. Mas o sistema do All Stars Racing, da série All Stars Racing, né? Eu sinto que é bem mais explorado, mais complexo e mais interessante de se ver. Todas as pistas do jogo são muito detalhadas, eu fico até impressionado. E elas, tipo... Cara, tem capricho, sabe? É uma coisa que... eu parei pra refletir sobre isso com a série... com o Transformed, né? Dentro da série All Stars Racing. Todos os jogos da série All Stars Racing têm pistas muito detalhadas, sabe? Mas... o Transformed, no quesito de detalhe... de como que a pista tem mais profundidade, é mais
é mais interessante de correr, né? Eu acho que, assim, tá acima desses outros jogos, sabe? Team Sonic Racing, apesar de não ter as mecânicas do Transformed, também consegue ter um bom trabalho. Eu já vou falar sobre isso quando tiver chegando na parte de falar exclusivamente desse terceiro jogo, né? Mas eu acho que ainda assim, nesse quesito Transformed, dá de 10-0. E, tipo, pra mim, boa parte das pistas aqui são as melhores da série All Stars Racing, né? Eu acho que eles focaram bastante em deixar o level design das pistas, assim, num nível astronomicamente absurdo. Esse foi o foco deles e, pra mim, conseguiram com muito êxito. Pausa pra água. Outra coisa aqui que também tem de melhor, né, no seu mais puro ápice, são as músicas, cara. Assim, na minha opinião, a pegada eletrônica e mais sintética das músicas combinou muito com o clima do jogo no geral, que é essa pegada bem tecnológica e tudo mais, né? O jogo ele tem muitos remixes, assim, né, de músicas antigas, né? Inclusive de muitas músicas do Sonic R, né, que é um jogo de corrida um pouco bem antigo. A Ocean View e Sanctuary Falls, né, tem remixes lindíssimos do Sonic R. E é um ponto que foi muito legal, tanto por eles resgatarem a trilha sonora do Sonic R, que eu acho muito boa. O jogo eu acho meio paia, assim, é bem fraquinho, mas ainda assim as músicas eu adoro, principalmente as cantadas, né. Bom, voltando, né. É um ponto que, tipo assim, pra mim foi esplêndido. E vira e mexe, eu me pego pensando se eu prefiro a trilha sonora do Transformed ou do Team Sonic Racing, já que as duas são muito boas. Tem esse conflito de um lado você tem um jogo que tem uma trilha sonora muito focada numa pegada eletrônica, e aí você tem o Team Sonic Racing, né, outro jogo ali, com uma pegada mais de rock e tudo mais, que combina mais com Sonic, né. Ambas são muito boas, sabe? São maravilhosas. Então, eu fico nessa dúvida. Bom, agora eu vou pegar os pontos positivos e negativos, né? Os positivos, né? O jogo é lindíssimo. A versão de PC é riquíssima em detalhes. E a diferença com outras versões, assim, é indiscutível. O elenco de personagens, ele continua bom, maluco e que dão um ar mais interessante pro jogo. Tem umas escolhas estranhas, mas é o pior elenco de personagem da série, mas ainda assim tem umas escolhas interessantes, né? Você tem o Riala, você tem o Nice, que finalmente você pode jogar. O carro deles são meio cagados? São, porque eles são o carro, tá ligado? E aí tem um bichinho ali que parece os Chao do universo do Sonic, que dirigem eles, e eu acho isso muito estranho, tá ligado? Podiam fazer eles dirigindo ali super tranquilamente. Então, sei lá, né? E o fator transformação também, que deixa as corridas bem dinâmicas e interessantes, né? Então a gameplay, ela nunca fica a mesma coisa, entende? Agora, os contras, né? É possível que o jogador não se adapte bem com a mecânica de transformação. Pessoalmente, não é um problema pra mim. Isso é uma coisa que vai de pessoa pra pessoa. Pode acontecer do jogador não gostar. Tem algumas pistas que eu confesso que são fáceis de se perder por conta do percurso ser muito complexo. E também alguns bugs relacionados à transformação do carro. Que ele, tipo, quando muda de carro pra barco, por exemplo, acaba não se transformando ali na hora certa. Então, tipo, você roda e perde velocidade por um negócio que, tipo, não foi culpa sua, tá ligado? E é uma bosta. É algo raro de acontecer. Pode acontecer. E tem alguns bugs de colisão também, né? A variação dos eventos aqui não são tão legais e diversas como no jogo anterior, né? Então deixa a desejar um pouco nesse aspecto. Mas ainda assim conseguem ser eventos divertidos, né? Além de que as pistas retrôs, né, as pertencentes à Classic Cup, né, a Copa Clássica, elas não têm melhorias ou mudanças no mapa. Tipo assim, eu entendo que a Copa Clássica, pelo próprio nome, tem esse intuito de manter as pistas da forma que elas são nos seus jogos de origem. Mas, assim, algumas melhorias seriam bem-vindas, né? Até porque, tipo, Mario Kart,
ele traz remakes de pistas de jogos anteriores, não só em qualidade visual maior, mas às vezes adicionam coisas novas em pistas que nós já conhecíamos. Com exceção das pistas da nova DLC aí, né, que estão uma bosta. Tipo, por exemplo, ó, os trechos de transformação, você poderia, por exemplo, encaixar, né, trechos de transformação nas fases Egg Hangar ou em Shibuya Downtown, né, pra deixar mais interessante, sabe? Tipo, são pistas bem abertas que tem quedas muito altas e que daria tranquilamente pra incluir dentro do level design as transformações, sabe? Então, esse é um ponto que podia melhorar no Transformers pra mim, né? Ô, minha garganta. Beleza, né? Assim, eu joguei esse jogo no 3DS quando eu tinha 8 anos, né? Hoje eu tenho 16. É uma versão com algumas diferenças, né? Mas tirando o gráfico, assim, não é algo tão gritante. Dá pra você se divertir igual que nem em outras versões, assim, né? Eu passei muito tempo jogando esse jogo, sabe? Esse jogo, ele tem um carinho, assim... Ele tem um espacinho guardado, sabe? Eu tava fazendo a pesquisa e o roteiro desse vídeo, né? E eu percebo que alguns dos pontos positivos desse jogo não são puramente nostalgia, como a questão do level design, como as fases e as músicas são maravilhosas. E a jogabilidade, pelo menos pra mim, é muito boa, sabe? Apesar de ser um pouquinho complexa pra certos jogadores. Só que assim, eu colocava esse jogo num pedestal, assim, completamente absoluto, sabe? Como se fosse, nossa, é o melhor jogo de corrida já feito na história, puta que pariu! Isso tá longe de ser verdade, sabe? Tipo, porque assim como outros jogos da série All Stars Racing, ele tem seus defeitos, né? Mas mesmo que ele não seja perfeito, que ele tenha perdido boa parte da essência que trazia a individualidade e a diversão do primeiro All Stars Racing, é um jogo muito bom e que, mesmo assim, tem um grande valor, né? E isso é Sonic and All Stars Racing Transformed. Bom, eu falei bastante desse, né? Então agora se prepara, porque eu vou falar ainda mais desse próximo aqui, né? O terceiro e último jogo da série All Stars Racing, lançado até esse momento, né? Team Sonic Racing. Lançado no dia 21 de maio de 2019 para as plataformas Xbox One, iOS, PS4, Windows, né, no caso o Steam, Nintendo Switch e Amazon Luna, né? Então, vamos lá. Esse jogo, ele carece de conteúdo, vou falar a verdade. Eu não sei vocês, assim, é a percepção que eu tenho. Ele é um jogo que em alguns pontos parece ter sido feito às pressas ou que não teve o devido planejamento, sabe? Esse jogo, ele merecia muito mais conteúdo. Tipo assim, esse jogo, ele tem qualidades, ele tem carismas em pontos que os antecessores não têm. Eu vou falar sobre isso. Então, né, ver tudo antes de você tirar uma conclusão, falando, esse cara aí fica hateando tem Sonic Race, fica chupando as bolas do Transformers. Não, calma. Vamos lá. Esse jogo tem um sistema de loot box. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Esse é o pior jogo de Sonic de todos. Até mais. Falou. Tá, sem zoeira. Eu pensei que fosse um problema, mas não é tão ruim quanto eu pensava. Aqui você não gasta um centavo sequer do seu dinheiro para abrir as loot boxes, né? Você consegue os pontos para abrir só jogando, né? Que nem no All Stars Racing, né? Porém, poderia ter um sistema da lojinha do primeiro All Stars Racing aqui nesse jogo, que você pode simplesmente escolher o que você quer com uma quantidade de milhas em específico, né? A não ser que você seja com um cara assim que tem a bunda virada pra lua de tanta sorte, pode ter certeza, meu parceiro, você nunca vai conseguir o que você quer. Mas independente de qualquer coisa, quando você já tá no fim do modo história, você basicamente desbloqueou quase tudo do jogo através do sistema de loot box. Mecânica de times. Cara, eu vou falar, é divertido pra caralho e é o charme do jogo. Você segue uma trilha que é deixada pelo seu companheiro de equipe, né? Que tem a melhor posição, que te dá um turbo quando você fica um certo tempo, né? A mecânica também permite que você troque itens com os aliados, né? Uma coisa que eu acho legal aqui dessa mecânica é que é necessário que você ajude os aliados para que todos tenham uma boa posição.
porque a pontuação geral das colocações são o que determinam a equipe que vai vencer. Você pode jogar no modo clássico de corrida sem depender de equipe? Você pode, sabe? Tipo, você pode, mas só fora do modo história. Que, sinceramente, eu acho muito paia, porque você é meio que forçado... Você é forçado a jogar o modo de equipe a todo momento dentro do modo história, tirando quando são missões individuais, né, que são, tipo, coletar de anéis, ou as outras missões que tem aí no jogo, né? Porque, assim, o problema de você ser forçado a jogar sempre no modo de times é que nem sempre você vai ter um amigo pra jogar. Então é estressante para caceta você ter que ficar guiando os NPCs que são burros dentro do seu time, dentro do modo história. Porque às vezes eles azaralham a sua corrida inteira, que eles ficam lá em 11º lugar, sabe? Tipo, outra coisa que eu simplesmente odeio é que quando você vai jogar o modo Grand Prix ou uma single race, você não pode escolher os seus aliados. Não, na verdade eu acho que é só nos... Eu acho que é no modo... nos dois, na verdade. É que um deles eu acho que é sortido, né? São aliados aleatórios. E aí no outro são as equipes padrões do jogo. Mas, tipo... Se você for jogar com Silver, né? Você é obrigado a jogar com a equipe dele. O Vector e a Blaze. Ou então... os aliados aleatórios. Então isso não te dá liberdade na hora de se for jogar. Outra coisa que eu acho muito esquisita é que a CPU faz com que os carros do modo offline não sejam customizados. Tipo, é estranho. Deixa os adversários meio sem alma, sabe? Ainda mais que a pegada desse jogo foi ter trazido bastante esse lance da customização. Então, tipo, os seus adversários no modo offline não tem customização? Hã? O Crash Team Racing, tipo... Na moral, os personagens, né, os NPCs do Crash Team Racing, todos eles têm uma customização muito louca e aleatória. Tipo assim, eu fico impressionado, velho. Eu fico olhando, pensando assim, caralho, o NPC conseguiu fazer uma customização de carro mais maneira do que eu faria. Pra você ter uma noção. Então, eu acho que essa questão é algo que pode parecer bobo, mas pra mim faz diferença. Poderia ter uma opção que você desabilita isso, né, que você deixa isso habilitado ou não, né, se você quer ou não que seja tudo customizado, né, os adversários, né, as peças. Sei lá, né, não tendo isso, fica meio sem alma, não sei, é esquisito. Mas uma coisa que eu acho muito legal no Team Sonic Racing, né, são as interações dos personagens, né. Eles ficam se provocando, eles fazem zoeira uns com os outros, tipo, eles ficam se achando de acordo com as interações que eles têm nas corridas, tipo, se um personagem, se por exemplo, o Ômega, ele te acerta, ele é acertado, na verdade, sei lá, ele é acertado, ele fala algo como, tipo, sensor de dor ativado, ai! Do nada, ele manda isso, tá ligado? E eu acho isso maravilhoso, velho. Na moral, eu acho que era algo que já tinha que ter desde o primeiro. Sério mesmo. Então, assim... Água. É um detalhe que dá um toque muito legal na gameplay, sabe? Me lembra bastante do carisma do narrador no primeiro jogo, né? Muito legal isso. Agora, falando sobre o modo de missão, né, o modo aventura, né, que tem nesse jogo aqui, se chama Team Adventure, né, que agora conta com textos com uma história do jogo. Assim, tem uns diálogos até que bons, só que eu não vou focar muito nisso, né, então vamos pro próximo tópico, né. Olha, eu acho que quem acompanhou as gameplays e as coisas que estavam saindo do Team Sonic Racing, né, na época que ele saiu, sabem que o online do jogo morreu muito, mas muito rápido. Assim, eu acredito que sejam por 3 motivos. 3 motivos. Primeiro, o lançamento do Team Sonic Racing foi um mês antes do do CTR Nitro Fuel, né, o Crash, o jogo de corrida do Crash. O que fez com que o Team Sonic Racing perdesse destaque, tipo, em um instante, assim, pro Crash, sabe? Então, muita gente deixou de comprar o Sonic, o jogo de corrida do Sonic, pra comprar o do Crash, entende?
Isso foi um lance bem de azar, porque como a SEGA, né, e a Sumo viram que ainda precisava de mais coisa no jogo, eles adiaram pra 2019 o jogo. Então, acabou batendo isso e foi uma bosta, cara. Foi muito azar, na moral. Outra coisa, segundo ponto, segundo motivo, né? O jogo ele não tem cosplay. Cosplay! Deve ser minha garganta, velho. Minha dicção tá uma bosta. Enfim, o jogo ele não tem não tem crossplay. Ou seja, a galera do PS4 não pode jogar com a galera do Switch, né? E também pelo matchmaking do modo online ser mais ou menos, assim. O modo single player, né? O modo de você correr sozinho é bem fraco, né? E pelo modo de equipe você precisar de outros 2 jogadores pra completar as equipes adversárias, pode ser que tenham jogadores que desencanem do modo online e tudo mais, não cheguem... não queiram chegar perto dele, né? São suposições minhas. Assim, é uma pena o modo online tá morto, porque ele ia ser um ponto muito importante de diversão pro game, sabe? Porque a pegada é você jogar em equipe, terem jogadores reais jogando ali e todo mundo se ajudando, tá ligado? Pra fazer uma corrida da hora. Então... pelo online tá morto, isso caga o rolê todo, sabe? Mais uma coisa aqui, né, sobre a questão das... Retomando aqui o ponto das missões, né? As missões aqui, eu vou confessar, são de longe as mais fraquinhas e complicadas dentro da trilogia All Stars Racing, né? Eu acho que são muito repetitivas, são difíceis pra cacete de fazer as medalhas avançadas, né? O platina, né? As medalhas de platina. Que pode fazer com que alguns jogadores não visitem novamente as missões do modo história, né? Porque não tem tanto conteúdo, né? E é difícil num ponto que não é saudável, sabe? Tipo, tu tem que ficar insistindo ali muito tempo pra passar, sabe? Tu vai perder uns cabelos ali. Agora, sério, mano. Aquelas missões de coletar anéis fazendo drift. Quem foi o feira da fruta do baralho que criou aquela porcaria? As missões desse jogo foram as que mais fizeram passar raiva, assim, que qualquer coisa. Então, sério. Se você quer platinar esse jogo, tu vai precisar de nervos de aço. Então, boa sorte. Personagens, né? Tá legal, vamos lá. Sonic and Sega All Stars Racing, né? Primeiro jogo. Você tem 22 personagens jogáveis, contando com a DLC do Metal Sonic, e dependendo da versão que você pega, tem os extras, né? Tem o Mi, na versão de Nintendo Wii, você tem o Banjo-Kazooie e o Avatar da versão de Xbox 360. Né? Sonic and All Stars Racing Transform. 24 personagens se você pegar a versão de PS3, 25 se você pegar alguma versão com algum tipo de avatar, né? Como Nintendo Wii, 3DS ou a versão de Xbox. E com a versão de PC, incluindo DLC, são mais de 30 fucking personagens. E aí, tem Sonic Racing. 15 personagens. Pera aí. 15? Não são 20? Ou sei lá, 30? Assim, eu sei que diferente dos 2 jogos anteriores, o Team Sonic Racing, ele só conta com personagens da série Sonic. E a equipe de desenvolvimento ainda tinha limitação, que você, tem que colocar em times e tudo mais, né? Então, não pode sair socando o personagem dentro do jogo de corrida ali do Sonic, sabe? Mas eles tinham uma cacetada de possibilidades. Segue o raciocínio. Primeiro tem o time da Amy, né? Que tem a Amy, a Vai mesmo, o Big e os Chows. Cadê a Cream? Aliás, isso é uma coisa que muita gente pergunta, então não foi só neuro a minha, não. Sério, não vem dizer que tipo, não sei o que, ela não tem idade pra dirigir, Cara, você acha que os Chows dão conta de pilotar o trambolho que é um carro? Mas nem fudendo. Outra coisa, o Vector tá no time da Blaze. Amigão, e os Chaotix? Você abandonou eles assim? Tipo, é isso? Aí galera, vamos mudar de time. Se dane vocês.
e tem o Zavok no time do Eggman. Sério, tanto vilão pra colocar na equipe do Eggman no Team Sonic Racing. Tem que ser justo ele, esse chifrudo do caceta enfiado em todo o bendito jogo atual do Sonic. Não é possível. Cara, até o Infinite, sim, o Infinite, seria melhor nesse jogo. Cara, pelo menos ele é estiloso, seria maneiro jogar com ele num jogo de corrida. Pelo menos ajudaria a lembrar a galera que esse gótico do Carvalho existe. Eles poderiam colocar o Charme e o Espio junto com o Vector. Talvez o Mephiles, apesar que a SEGA não gosta muito de lembrar do Sonic 2006, então talvez eles poderiam substituir, não sei, pelo Chaos. Tem opções aí de vilões. Poderiam colocar o Mighty e o Ray, né? E muitos outros personagens, sabe? Olha, pesquisa no YouTube, quando você tiver a oportunidade, você que tá vendo o vídeo, pesquisa Team Sonic Racing DLC Prediction ou Predicting Team Sonic Racing 2, né? Você vai encontrar alguns vídeos muito interessantes, principalmente para quem entende de inglês, mas mesmo se você não entende, né? No geral, as informações dos vídeos até que são bem intuitivas, né? Então, é isso. Agora, as pistas, né? Outro ponto complicado. No primeiro All Stars Racing, você tem 25 pistas, são 24 se você não comprar DLC. Sonic and All Stars Racing Transformed são 21 pistas e 20 se você não comprar DLC. E o Team Sonic Racing são 21 pistas. Né? E aí você deve estar pensando, tá, ele provavelmente vai usar isso de alguma forma para criticar o Team Sonic Racing pela quantidade de pista. Só que, na teoria, o Transformed tem menos pista. Assim, o problema não é bem em si a quantidade de pistas, né? Do Team Sonic Racing, em sim a forma que elas são apresentadas e as pistas que foram escolhidas. Até porque se o problema todo fosse quantidade de pistas, Transformed seria o patinho feio nesse quesito, né? Só que eu acho que o Team Sonic Racing podia ter mais pistas originais. Eu vou falar disso já já. O primeiro problema da apresentação de algumas pistas não é bem culpa do jogo, e sim dessa decisão da equipe de desenvolvimento do Team Sonic Racing, né? Que é a falta de personagens, pistas e conceitos de outras franquias da SEGA, além de falta de novidades em pistas de outros jogos que foram trazidas pra cá, né? O level design das fases e a diversidade dos temas ficaram restritos por conta dessa limitação de só ter personagens de Sonic. Assim, Sonic é uma franquia que tem muito conceito e lugar, sabe? Não é a franquia que tem literalmente todos os tipos de ambiente possível pra se trabalhar, sabe? Mas é algo bem vasto, sabe? Tem muitos jogos que trabalham com lugares do mundo. Você vê cenários aquáticos, você vê cenário na terra, no deserto, tudo que é lugar, sabe? Em quase tudo que é lugar. Tem bastante variedade, sabe? Só que eu acho que eles não aproveitaram 100% dessas ideias. Tipo, tu tem um jogo de corrida de personagens do Sonic e não tem uma pista baseada na Speed Highway ou em Cityscape. Mano, nem a Green Hill tem uma pista tematizada na série All Stars Racing inteira. Tipo, mano, eles enfiam Green Hill até onde não precisa. E no jogo de corrida, eles vão e eles ignoram. Como? Assim, mesmo se eles soubessem aproveitar as ideias pra criar novas pistas, eles ainda teriam que criar com um segundo problema na apresentação das pistas, né, dentro do jogo. A falta de novidades, né, e o quão linear algumas das fases do All Stars Racing trazidas pra cá são, né, pelo menos a maioria. Você sai de um jogo que tem as pistas com variedades, cenários gigantescas, as pistas, os carros se transformavam, e era fantástico, cara. Adicionava no level design e na profundidade do jogo como um todo. Não deixava a jogatina ficar maçante. Aí você chega no jogo seguinte e traz de volta várias pistas do primeiro jogo da série All Stars Racing, que inclusive tem um acervo de pistas maravilhoso. Tem muita pista boa nesse jogo. Só que elas são muito simples e muito lineares. Não foi feita quase nenhuma mudança em relação às suas versões originais, sabe? Vamos pegar todas as pistas dos 2 primeiros jogos da série All Stars Racing que foram trazidas aqui pra esse jogo, pro Team Sonic Racing.
todas as pistas do tema de Seaside Hill. Você tem Ocean View, do Transformed, você tem Lost Palace, do All Stars Racing, você tem Whale Lagoon, do All Stars Racing. Aí agora as pistas temas do cassino. Você tem a Roulette World, você tem Bingo Party e você tem Pinball Highway. Todas, né, do All Stars Racing original. E você tem as pistas do tema do Final Fortress, né, do Eggman. Você tem Thunder Deck, Dark Arsenal e Turbine Loop, né, que também são todos do primeiro All Stars Racing. Vocês perceberam uma coisa aqui? Não? Tá bom, vamos lá. Tirando as pistas do Transformed e do Team Sonic Racing, que vieram de jogos anteriores, a gente tem o seguinte número de pistas originais de cada jogo. O Transformed. Você tem 17 pistas. 16 se você não comprar DLC. Deixa eu ver a quantidade, eu esqueci agora. Mas se eu não me engano, o primeiro All Stars Racing são 25 pistas. Deixa eu só checar aqui rapidinho. É isso aí, 25 pistas. E aí você chega no Team Sonic Racing com 12 pistas. Assim, vocês têm noção que as pistas antigas trazidas no Team Sonic Racing não adicionam basicamente nada de novo? Você não tem caminho... Você não tem quase nada de caminho alternativo aqui. Você tem na Whale Lagoon... Eu não lembro se outras pistas têm caminhos alternativos, mas... Basicamente, não tem quase nada de novo. E ainda por cima, elas ocupam quase metade das pistas do jogo. Algumas delas, tipo, são bem mais lineares e mais mornas do que a maioria das pistas de outros jogos da série All Stars Racing, né? É algo que eu acho bem pai, assim. A Ocean View, por exemplo, ela é uma ótima pista aqui no Team Sonic Racing. Porém, no Transformed ela é melhor porque tem a parte da água, por conta do level design, pipipipopopó. O jogo, ele optou por mudar a mecânica. Então, tipo assim, não tem problema, sabe? A pista continua sendo muito boa. E eu fico feliz que pelo menos eles lembraram dela, né? Até porque eu acho que essa é a única pista do Transformed que tá aqui, né? Aliás, pecados completos, assim, do Team Sonic Racing. A Galactic Parade do Transformed não tá aqui. Ela é inspirada em Sonic Colors. Sério, esse jogo teve 3 fucking pistas tematizadas, né, com o tema dos Wisps dentro do Team Sonic Racing. Essa pista dentro do Team Sonic Racing seria uma das melhores, tipo, mesmo se você não tem as partes de transformação de veículo, ainda assim é uma pista muito boa. Além da Sanctuary Falls do Transformers também, e se você também tirar as partes com transformação da pista, dá pra fazer uma pista muito boa. Mas é claro, né, as pistas do Transformers são muito grandes, né, mesmo com as transformações, então, pô, dá trabalho pra fazer, né, então, vamos pegar o Whale Lagoon aqui do primeiro jogo, que é a pista mais fácil de fazer, um remake aí, e não tem trabalho nenhum, né. Uau! Enfim, modo Grand Prix. Esse modo, ele já foi melhor. Aqui as copas, elas nem mesmo têm nomes, não tem nenhum troféu dedicado. Coisa que nos outros jogos tinham. Tinha a Dragon Cup, tinha a Emerald Cup, tinha a Chao Cup, né? Copa dos Chao. Aqui são um monte de pistas jogadas de forma preguiçosa e dane-se, tá ligado? Pelo jogo ter criado um sistema de ambientes, né? Em referência aos atos dos jogos do Sonic, que são 3, né? Por exemplo, Final Fortress, com as pistas do Eggman, Seaside Hill, por exemplo, né? Por conta desse sistema, tem pista que se repete nas copas, porque são 4 pistas por copa. Cara, isso tira o valor que é ter as pistas organizadas no modo Grand Prix, sabe? A pegada de 3 pistas por tema não é compatível com o sistema de Grand Prix. As copas não têm utilidade, não tem, nenhuma utilidade. Você não desbloqueia nada de relevante, você não desbloqueia uma pintura exclusiva, você não desbloqueia um time de personagem novo. Nada. As pistas só são jogadas ali e foda-se. Inclusive, outra coisa também, não tem pódio. Sabe? Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Sobre as pistas novas do jogo, né? Elas são boas. Você tem a Doctor's Mine, que tem vários caminhos, obstáculos, tem muitos atalhos. É uma pista muito massa de dirigir, assim, e pra mim é uma das melhores. Tem outras pistas maravilhosas. Você tem a Sky Road, você tem a Haunted Castle, né? Você tem a Bull's House também, que é a minha pista favorita do jogo. Apesar dela não ser uma das melhores ou uma das mais épicas, né? É uma fase que eu gosto pra caramba.
Ok, as pistas novas são interessantes e algumas são as melhores da trilogia inteira. Mas eu acho que poderiam ter outros conceitos, lugares e temas do mundo do Sonic que poderiam estar aqui para aumentar a quantidade de pistas do jogo. Agora, sobre as pistas retrô, né? Uma coisa também sobre as pistas retrô. Além de não terem acrescentado nada de novo, deixaram uma das melhores pistas do primeiro All-Stars Racing de fora, que é a Egg Hangar, que é a pista que veio de DLC lá no primeiro jogo. Cara, ela é uma das melhores de toda a trilogia, e ela foi deixada de fora. Cara, podia facilmente substituir, sabe? A pista, ela é só porque a pista é maior, ela é mais complexa, ela tem muita curva, ela tem muito detalhe nas paredes, qual que é o problema? Ligado? Tipo, eu acho ela bem mais interessante do que, sei lá, a Turbine Loop ou a Dark Arsenal. Quer dizer, a Dark Arsenal, ela é legal, mas eu prefiro a Egg Hangar, né? E agora, né, o que eu ia falar, né, outra coisa que foi retirada, as comemorações no pódio. Nos outros 2 All-Stars Racing, quando você terminava um Grand Prix, tinha uma cena final com todos os personagens que correram dentro daquela Copa, né? Incluindo, tipo, tendo os 3 primeiros ali, né? No pódio. Tipo, comemorando, fazendo pose e tudo mais, dando tchauzinho, né? Tem umas coisas estranhas, né? No Transformers, por exemplo, que é o Shadow sorrindo, coisa que não é muito bem do personagem. Então, né? O Transformers caracterizou um monte de coisa dos personagens, isso que é paia. Mas ainda assim, isso era um detalhe muito legal, tipo... E eles simplesmente tiraram. Eu acho que foi muita sacanagem, porque só colocam, tipo, um íconezinho padrão do personagem ali indicando a posição dele, e aí um troféuzinho ali, troféuzinho genérico. Nossa, incrível, ganhou o torneio. Deixa o jogo vazio e genérico pra mim. Agora a trilha sonora, né? Cara, incrível. Simplesmente maravilhosa. O tema inicial do jogo, né, é cantado pela banda Crush 40, né? É sensacional, cara. Ainda mais quando você tá na tela de seleção de personagem, que a música tem uns toques de outros instrumentos, tem uma pegada bem diferente. E a música consegue ficar ainda melhor, sabe? As músicas dos menus, das cutscenes e quando você termina as corridas é algo bem simplista, não tem muita personalidade. Tirando a música do loading das pistas, que é gostosinha de ouvir, né? Mas no geral, acho que as músicas dos menus estão bem fraquinhas e a dos jogos anteriores, tipo quando você termina as corridas e tudo mais, no menu principal, é muito melhor. Agora, a música das pistas. Puta que pariu. Cara, as músicas das pistas, tipo, tão ótimas, maravilhosas. E como eu disse antes, eu fico muito na dúvida entre Team Sonic Racing e o Transformed, no quesito trilha sonora. Você tem uma variedade de músicas bem grande aqui no Team Sonic Racing, e você tem uma inclusão bem maior de guitarras e temas de rock, que é coisa que combina bastante com Sonic. E sempre teve presente na franquia, né? Na trilha sonora dos jogos do Azulão. Você tem a Sky Road e a Haunted Castle, que, tipo, mano, roubam a cena nesse quesito. Beleza, né? Aí chega lá a Bulls House, uma fodendo voadora de 2 pés na tua porta com essa música que é simplesmente divina. Essa música é muito boa, cara. Sério, sem zoeira. Só essa música foi uma das coisas que me incentivou a comprar o Team Sonic Racing. É sério, eu não tô zoando. De tão boa que é essa música. A trilha sonora desse jogo é muito boa. A Market Street, né, que é a pista inspirada na Espagonia, né, do Unleashed, né, do Sonic Unleashed, também tem uma música maravilhosa, cara. E assim, quando a Sumo Digital quer fazer uma pista foda e com uma música boa, e você junta esses 2 elementos, é uma obra de arte que, tipo assim, é no seu mais puro ápice, sabe? O jogo tem uma trilha sonora maravilhosa no geral, né? E é algo que já pode se esperar sempre da franquia, nos spin-offs, né? Felizmente a SEGA e a Sumo Digital não erraram aqui, né? Agora, os itens e habilidades no geral, né? São os Wisps, né? Eu curto bastante eles, eu acho que foi uma ideia muito boa, inclusive, da Sumo ter trazido eles como itens do jogo. Foi um tiro bem certeiro. Apesar de eu não gostar... apesar de eu não gostar muito de um em específico, né? E alguns não gostarem deles, né? Ou da decisão da empresa de colocar eles no jogo de corrida, né?
Ainda assim, eu gostei da inclusão. Foi muito bom e bem engenhoso da parte deles. Agora eu vou falar, né? O Wisp que pessoalmente eu não gosto. Os Pilares de Pedra. Na minha visão, eles são, assim, uma referência ao Casco Azul. Eles têm a função do Casco Azul, que é ferrar a vida do primeiro lugar. Esses pilares, eles saem do chão de lugares aleatórios, né? E mesmo que você tenha a habilidade de desviar dessa jota, né? Beleza. Dessa jossa, você pode ter certeza. Esse item vai fazer você rodar e perder velocidade em algum momento. Escuta o que eu tô falando. Um item positivo, né, um lado positivo, uma coisa positiva, um detalhe positivo disso é que pelo menos os outros inimigos, se eles estiverem próximos do primeiro lugar, normalmente eles se lascam junto. Só que isso pode, tipo, estragar completamente a sua corrida. Tipo, você pode ser destruído. Isso pode destruir a sua corrida. Você pode passar por isso através do Team Ultimate de forma eficiente? Sim. Mas ainda assim, se você estiver jogando solo, por exemplo, você se lasca. Se tiver um próximo jogo, estilo All Stars Racing, né, dessa franquia aí de spin-offs, eu espero que esses pilares sejam um pouco nerfados ou que sejam substituídos por algo melhor. Mano, tem uma broca também, que é um item muito massa, tá ligado? Tipo, é uma broca que é amarela, que ela gira no ar. Sério, tem como não gostar disso? Os outros itens são bons, mas não se destacam tanto quanto esses dois. Pelo menos no quesito de personalidade. Os outros itens são legais, né? Os outros itens eu gosto deles, eu acho eles legais, então, né? Agora, o Team Ultimate, que na teoria seria o novo movimento All-Star aqui. Que merda é essa? No Transformed, se no Transformed os movimentos All-Star eles tinham ficado menos característicos, menos divertidos ainda, mas que ainda assim traziam alguma coisa de referência dos personagens, tipo o Sonic com os anéis, energizando o All-Star, ao invés de terem esmeraldas, aqui ficou pior, porque todo mundo faz simplesmente a mesma bosta. É um bucho amarelo que alopra todo mundo pelo caminho, e só. Toca o tema dos personagens, tudo remixado. Cara, mas só isso não é o suficiente, sabe? É uma tentativa de forçar a inclusão de todos os personagens numa coisa padrão, já que tem um sistema de equipe e não poderia diferenciar muito. Então, sei lá, cara. Não colou. Eu achei medíocre. Vou falar a verdade. Customização de veículos. Cara, como eu queria que isso tivesse no jogo há mais tempo, na moral. Aqui, você tem os vinis, você tem os símbolos, tipo das espirais da esmeralda que você põe no carro, pinturas de lataria, né? E as peças pra você mudar o carro, né? Eu acho que poderiam ter mais opções, né? Mas ainda assim, é um acervo legal até. A customização permite alguns designs de carro bem divertidos e maneiros, sabe? Um negócio bem maluco, assim. É uma ótima mecânica e que eu acho que ela pode ser muito aprimorada no futuro, né? Bom, eu comentei sobre tudo isso, né? Mas eu ainda acho, né? Como eu falei antes, eu acho que esse jogo ele carece de pistas, de personagens do universo do Sonic e de conteúdo, né? Tipo, obviamente, nossa, alguém pensou, seria incrível poder jogar com os Chaos, poder jogar com os avós aqui no jogo de corrida, tá ligado? Não, você não pensa neles, você pensa nos Chaotix, na Cream, você pensa na Styx até do Sonic Boom, ou na Marine, né, que eu acho que, se eu não me engano, é dos... eu esqueci o nome do jogo agora, ela veio, mas ela também seria legal no jogo de corrida. Tem o Infinity, e você não pensa nesses dois personagens aleatórios, tá ligado? O jogo ele tem muito poucos personagens, tem pistas que poderiam ser melhores, porque tirando as 4 ou 5 pistas excelentes do Team Sonic Racing, as outras são bem fracas, na minha opinião. Você não tem o Team Hooligan, você não tem os Babylon Rules, você não tem Sonic Clássico, Mighty, Ray. Essa seria uma outra equipe, além dessas que eu citei, que seria muito boa. Então, você não tem o melhor que a franquia poderia prover num jogo de corrida, sabe? Agora falando dos pontos positivos e negativos, né? A trilha sonora do jogo é excelente, muito boa pros ouvidos. Algumas escolhas criativas, mesmo sendo limitadas ao mundo do Sonic, acabaram dando certo em alguns casos. Ficaram muito
a coisa... Ficaram muito boas, tipo a Market Street, né? E eu respeito muito isso, né? A mecânica de times é muito boa, mas só quando você tem um colega pra jogar junto. Caso contrário, talvez te frustre e vá trazer uns momentos estressantes, né? Só que no geral ela é bem interessante, é uma mecânica diferente, ela inclui o multiplayer, né? De você estar em cooperação com jogadores. Então, muitos dos pontos positivos desse jogo estão acompanhados com pontos negativos, ou então podem se tornar pontos negativos, né? Mas ainda assim, são coisas a se elogiar, né? Coisas boas que tem nesse jogo. Contras, né? Agora os pontos negativos. Alguns dos personagens foram muito mal escolhidos, cara. Algumas equipes foram muito mal formadas. Tipo, você tem os Chaos, que estão ali, tem a Cream, tem o Esp, o Charm, Infinity, tem o Chaos, tem a galera do Sonic Mania também. Tipo, cara, nada a ver isso aí. A escolha de personagem desse jogo no geral. A falta de missões secundárias realmente boas faz falta aqui. Que além de você ser obrigado a jogar o modo história com times basicamente o tempo todo, tirando quando você tá fazendo missão individual de passar por checkpoint, coletar anéis e tudo mais, isso deixa sem graça a gameplay, sabe? Faz o jogo ser esquecido mais rápido. E o jogador, ele não tem a melhor das experiências, sabe? A falta de personagens importantes de Sonic e as pistas de outros jogos que são muito boas, que não estão aqui, né? Prejudica o jogo. Eu acho o jogo preguiçoso em alguns dos pontos. O modo Grand Prix não tem sua própria identidade, como nos outros dois jogos, com o nome de Copa e até um troféu tematizado com o tema da Copa, que nem tem em Mario Kart e tudo mais. O jogo, no geral, nos modos de campanha e single player, parece apelar demais pro modo de time, né, pra ele ser mais interessante, deixando a jogatina solo bem fraca. Tipo, eles deixam mais interessante de se jogar em time, deixando a gameplay solo, sei lá, por você não ter o slingshot e tudo mais, a velocidade sua é bem mais baixa do que, por exemplo, no Transformed, né? Bom, isso vai de cada um, né? Mas o senso de velocidade, sensação de velocidade do Transformed, sei lá, eu prefiro, sabe? Apesar de ter jogado bastante o Team Sonic Racing, né? Ainda assim eu prefiro do Transformed, né? Bom, e qual que é a conclusão, né? Depois de mais de 1 hora aí, né? Então, não sei se você tá até aqui, né? Então, se você tiver, muito obrigado aí, né? Então, pô, aproveita e deixa um like aí, deixa um compartilhamento, deixa um comentário ou compartilha o vídeo, né? Pra algum amigo seu que curte Sonic ou que curte essa série de jogos, né? Porque essa série de jogos eu sinto que ela é bem underrated e que a galera não fala muito, né? Bom, vamos lá, né? O melhor jogo pra mim dessa trilogia é o Sonic All-Stars Racing Transformed, né? O jogo ele trouxe inovações bem grandes para os jogos de corrida, para esses jogos de corrida de estilo de kart, né? Estilo Mario Kart. Tem pistas muito criativas e muito boas, além da mecânica de transformação ser bem interessante, né? Mesmo que devido à comunidade, pela dificuldade de dominar essa mecânica, e que também o jogo tenha perdido boa parte do carisma que o primeiro All-Stars Racing tinha, né? O Sonic and Sega All-Stars Racing chega muito perto do Transformed, né? Eu recomendo demais esse jogo. Ele é muito divertido, ele tem muitas pistas boas também, e algumas das melhores da trilogia. Então, tipo, cara, não importa se o jogo aproveitou um monte de conceito pré-estabelecido por Mario Kart, ele entrega muita diversão e um jogo muito bem feito pra você. Então, cara, pega sem medo de ser feliz. É isso. Agora o Team Sonic Racing, né? Bem, pra mim ele é o menos interessante da trilogia All-Stars Racing, mas ele tinha potencial pra estar no mesmo nível do primeiro All-Stars Racing. Ele só perde no conteúdo. Ele consegue ser divertido? Consegue bastante. Tem muitas ideias boas, personagens como Blaze, Vector, Rouge, e também o Ômega. Eu acho que foram adições bem legais, né? Eles tiveram sua estreia finalmente num jogo de corrida do Sonic. Algumas das melhores pistas da série inteira All Stars Racing estão nesse jogo. E o modo de times é muito bom quando você está jogando com amigos. Mas pelos problemas de falta de conteúdo e outros que eu citei, ele fica atrás, né?
Porém, se a falta de conteúdo fosse sanada, poderia estar no topo, né? Ou no nível do Transformed. Bom, caso você tenha uma boa condição, eu recomendo que você compre os 3 jogos, né? Caso contrário, eu recomendo que você pegue o Transformed ou o primeiro All Stars Racing, né? Mas isso aí vai da sua preferência, né? Se você não for muito com a cara das transformações, você quiser um jogo mais tradicional de kart, o primeiro All Stars Racing ele vai ser um prato cheio pra você. Ou até o Team Sonic Racing, né? Caso você prefira mais a galera do Sonic mesmo, né? Caso contrário, o Transformed também vai te proporcionar uma experiência muito boa. E, se possível, né? Joga o Team Sonic Racing, né? Se você tiver curiosidade e caso tenha os antecessores, é uma boa experiência e vale ainda mais a pena jogar caso tenha amigos para jogar com você, né? Ainda mais, sei lá, uma versão de Switch, por exemplo, que tem multiplayer local ali instantâneo, sabe? Tem um co-op ali. E quando você terminar esse vídeo, eu recomendo que vocês vejam mais análises, mais gameplays, né, sobre esses jogos da série All Stars Racing no YouTube, né? Tem o Zangado, tem o Velberan, o Lobo Azul também fez um vídeo, né, sobre o Team Sonic Racing, né? Então recomendo todos esses canais e os vídeos dele sobre isso, né? Para que você possa pôr tudo no papel e ver qual que é o jogo que vale mais a pena. Tipo, afinal é você quem vai estar tendo a sua própria experiência com o jogo, sabe? Então é você que vai, tipo, ver o quanto que você vai se divertir com o jogo. Então, nesse vídeo eu só disse a minha opinião, contei as minhas experiências com essa série de jogos de corrida e analisei o melhor e o pior que esses jogos podem oferecer para os jogadores. Então eu fiz uma review aqui, né? Eu parei pra pensar que eu tava fazendo uma review bem completa até, né, desses jogos. Enquanto eu tava fazendo o roteiro desse vídeo aqui, né? Queria agradecer a todo mundo que ficou no vídeo até aqui. Deu um trabalhão de fazer isso aqui. Eu quase desisti do roteiro no meio, né? Deixei parado por muitos meses. Inclusive, também queria agradecer a ajuda do Davi, do canal Lobo Azul, né? No roteiro desse vídeo. A gente conversou bastante sobre a trilogia, né? E ele me ajudou a analisar e rever minha opinião em alguns aspectos desses jogos, né? Então, o link do canal dele tá aí na descrição, né? Salve pra você, meu querido. Valeu! Muita coisa mudou, né? Na minha percepção sobre a série All Stars, né? Eu não vejo mais o Transformers mais como uma obra divina suprema, né? Que nem no começo do roteiro. Mesmo não parecendo que eu demonstrei muito isso, né? Eu também passei a apreciar e conhecer ainda mais a qualidade do primeiro All Stars Racing e do Team Sonic Racing, né? Bom, agora eu espero que o próximo jogo de corrida do Sonic seja ainda melhor que esses 3, né? Eu acredito muito que isso vai acontecer. Eu, inclusive, tenho algumas ideias muito massas de um jogo de corrida do Sonic, né? Inclusive, o que vocês acham se eu trouxesse isso pro canal, né? Um vídeo falando sobre esses conceitos, né? Então, é isso. Deixa o seu like, deixa o seu feedback nesse vídeo, né? Porque isso ajuda pra caramba aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo.